Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. Começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mundo de AppSec de uma maneira geral com um convidado fantástico que a gente está querendo trazer aqui no podcast faz tempo já, enfim, agendas, horários e o cara está sempre ocupado, mais ocupado que o presidente. Mas a gente conseguiu hoje, já a gente você vai ouvir sobre ele. Para quem tá no YouTube já tá vendo a carinha dele aí, né? Enfim, mas a gente já vai apresentar o nosso convidado de hoje. Antes, comunicar que DevSecOps Podcast tem o apoio da Checkmarx da Nova 8, que são especializados em segurança de sistemas de código seguro, né? O link da Nova 8, que é a distribuidora da Checkmarx no Brasil, está abaixo aqui na descrição do episódio e também no nosso site, devsecopspodcast.com.br. A Contabilidade Olímpia, que é especializada em profissionais da área de TI. Se você precisar abrir sua empresa ou migrar de contabilidade, entre em contato com o pessoal da área de Contabilidade Olímpia, que eles estão prontos para te atender. Tá? Eu fui cliente e super recomendo mesmo. E também a Gold Security, que é especializada em AppSec. Quer desenvolver software seguro, fale com a Gold Security. E eu falei para vocês de um projeto pessoal que eu toquei, que não funcionou ainda, mas daqui a pouco engrena, que eu tenho certeza. É o appsec.jobs. Você que está procurando, né, vagas na área de AppSec ou que quer anunciar a sua vaga, appsec.jobs. Não custa R$1 milhão para anunciar uma vaga, você não paga nada também para procurar trampo. Tá aí o site, acho que é uma iniciativa bacana para a comunidade, o pessoal poder desfrutar, beleza? O Marcos pediu desculpa porque ele é um imbecil, não consegue arrumar a máquina dele para poder gravar com a gente, não tem problema, mas ele era para ele estar aqui hoje também. O Rodrigo Gabriel eu já mandei embora, já não pago mais salário, esse já não funciona mais. Então, vamos focar no convidado de hoje, gente, que é um cara fantástico, eu acompanho ele aí, o trabalho, enfim, há um tempo já, desde na época que eu entrei na área de segurança, tweets, já vi palestra, enfim, né, tudo que é canto a gente vê o conteúdo dele de alguma forma, que eu diria que é quase um concorrente, né, porque tá fazendo conteúdo de AppSec, né, uma das coisas que a gente faz aqui no podcast, no canal, então acho que é legal ter cada vez mais ter esse tipo de conteúdo, especialmente em português, né? É difícil esse tipo de conteúdo, a gente vai falar sobre isso também no tema de hoje, mas eu queria receber aqui o Magno Logan. Magno, obrigado aí pela tua participação, pelo teu tempo, a gente sabe que, mano, é foda, então só agradecer, fica à vontade para se apresentar, para quem ainda não te conhece, né? Se o cara conhece esse podcast e não te conhece, já tá cometendo um crime, né? Fica à vontade aí. Show de bola, valeu, Cássio, obrigado aí, obrigado pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Para quem tá escutando aí. É um prazer estar aqui, né? Obrigado aí por essa oportunidade, por esse convite. Né, falar um pouquinho sobre mim aí, só dar uma introdução rápida, depois a gente vai conversar bastante, mas né, eu estou na área já há mais de 12 anos, né? Sou desenvolvedor, fui desenvolvedor, né? Hoje em dia não me considero mais desenvolvedor, mas tenho um passado negro, fui desenvolvedor Java, então assim, né, tenho que já assumir logo de cara. Mas aí logo no começo da minha carreira eu migrei para a área de AppSec, Pentest, revisão de código, gerenciamento de Web Application Firewall, né? E atualmente eu trabalho no Canadá na parte de pesquisa em Cloud Container, né? Na Trend Micro. Então é isso aí. Boa, Magno, mano, é um prazer ter você aqui de novo, a gente sempre falou, né, a gente quer trazer cada vez mais convidados que o pessoal tá ou ajudando a comunidade de alguma forma, produzindo conteúdo, e acho que só das palestras que você entrega por aí, mundo afora, né, inclusive a gente já falou um pouquinho disso também, estava recentemente aí fazendo algumas palestras, que achou um negócio bem, bem valioso e acaba sendo carente no Brasil, né, a gente fala um pouquinho também de mercado, enfim, eu queria começar trazendo o debate para o seguinte contexto, o que você acha, qual que é a sua visão desse mundo, e acho que isso é um pouco legal, né? Você falou, fui desenvolvedor, né? Tive um passado negro com Java, eu também, eu não comecei no Java, mas eu pisei lá, né? Eu era do .NET, eu era do inimigo, como os caras diziam. Mas você acha que, é um pouco da minha opinião e eu queria entender a sua, você acha que o cara, para ser um bom cara de segurança em AppSec, ele precisa ter sido dev? Ou é possível ser um cara de AppSec que vai fazer code review, que vai brincar de SaaS, e tal, sem conhecer desenvolvimento? O que você acha? Como é que você enxerga isso? Boa. Eu sou da máxima ali não sei se você já viu, do Jim Manico, né? Jim Manico aí da WASP, ele fala sobre isso. Eu acho que, assim, é importante saber programar, né? Ter sido dev vai ser um plus, vai ser um extra ali. Mas se você quer mexer com AppSec, se você vai lidar com o desenvolvedor, se você vai tratar, né,
atrapalhar ou melhorar a vida do desenvolvedor, você vai ter que ter um background dev, até para você ter empatia na hora de aplicar as ferramentas, de estabelecer processos, né? Aquilo que a gente estava falando antes de iniciar a gravação lá, de remover os atritos, né? Os atritos com desenvolvedores. Então, se você tem esse background, se você entende, consegue se colocar, né, no sapato do desenvolvedor ali, na vida do desenvolvedor, você entende melhor quando gera esses atritos e como evitar eles, né? Então, acho que isso é muito importante. E, claro, não dá para falar de AppSec hoje, falar de DevSecOps, sem falar de automação, né? Então, para você automatizar as coisas, você vai precisar fazer um código, nem que seja um YAML da vida, um shell script, né? Então, assim, isso é muito importante, né? Quer dizer que não pode ser AppSec se não souber programar? Não. Você talvez vai ter que escolher algumas outras atividades, ou você vai ter mais dificuldade, né? Então, assim, a minha recomendação é que saiba programar, pelo menos uma linguagem, não precisa saber todas. Hoje, se você me der um código Java, diz, cara, vai para lá que eu não entendo mais nada disso daí, né? Então, hoje eu pego uma linguagem específica, normalmente eu foco mais em Python, estou aprendendo Go, mas, assim, saber código, né? Saber ler o código, entender pelo menos em alto nível, né? Teve uma pesquisa que eu fiz, por exemplo, do Kubernetes, onde a gente estava analisando uns atacantes abusando de uma API do Kubernetes, que é a API do Kubelet, né, que é um agente que roda ali dentro de cada nó do Kubernetes. Essa API não é documentada, não tinha documentação. Eu tive que ir lá no código do Kubernetes, lá no GitHub, ler o código da API lá do Kubelet em Go, né, para entender. Mas eu não sabia Go, ainda estava aprendendo, ainda não sei Go, né? Mas eu consegui entender, porque eu sei ler código, entendeu? Então, isso facilita bastante na hora dessas análises, na hora dessa pesquisa do trabalho. E, principalmente, cara, é o atrito com o desenvolvedor que você tem que evitar ao máximo, né? E a gente vai falar mais sobre isso aí. Mas, na minha opinião, tem que saber, ajuda bastante. Se não souber, vai ter dificuldade. Boa. Eu costumo falar que me ajuda bastante na área de AppSec hoje, acho que de segurança, de maneira geral, desde que eu comecei, é o fato de ter sido dev, e aí, né, saber programar, como você usou bem o contexto, porque é exatamente isso, é você saber falar a língua do desenvolvedor. E o que eu vejo no dia a dia de principais problemas é assim, por exemplo, coisas relacionadas ao SAST, a TAST, testes de segurança, obviamente threat modeling e outras questões também, mas o atrito ele acontece mais onde você quer dar trampa, né, ou tem que dar trampa pro dev. Então, mano, tá aqui uma lista de vulnerabilidades que você precisa corrigir. Da onde veio isso? Veio lá do Checkmarks, veio lá do Veracode, veio lá do sei da onde. Não, isso aqui é falso positivo. Porque o dev ele quer evitar mais trampo, o backlog, aquela coisa. Então, muitas vezes o cara a primeira reação é, não, isso não é um problema. O seu trabalho de AppSec cara, isso aqui é um problema, é um risco, por A mais B, assim, tá aqui no código, precisa ser corrigido. Seja urgente, se não seja urgente, aí são outras questões. Mas essa conversa, não num alto nível, mas um nível mais técnico, né? De você falar pro dev, cara, o seu código tem uma vulnerabilidade, e ele aceitar isso, porque a maior dificuldade é essa, né? O dev, eu já fui dev, a gente tem um ego muito grande. Cara, você tá falando mal do meu filho, né? Como assim? Meu código tão maravilhoso, então... Acho que esse background ajuda bastante. E é o que você falou, não existe hoje DevSecOps, AppSec de uma maneira geral, sem automação. Ainda mais quando a gente fala de CI/CD, né, Continuous Integration, Continuous Delivery, até teste de uma maneira geral. E aí eu queria entrar no segundo contexto. Essa parte do dia a dia, e aí eu vou chamar de dia a dia, porque pelo menos é o meu dia a dia, quanto do seu dia, Magno, ou quanto você vê, vamos chamar assim, de AppSec, ou DevSecOps, você tá ali automatizando coisa, construindo coisas. Putz, eu preciso plugar aqui a saída do meu SAST lá no meu CIEM. Eu preciso espetar aqui a saída do meu DAST para gerar uma regra lá no meu AF automática, por exemplo. Quanto do seu dia você está investindo não necessariamente, assim, dedicando mesmo, né, de automações e tudo mais? Tem essa média aí na cabeça? Show, vamos lá. Bom, hoje em dia, como eu estou trabalhando mais na área de pesquisa, né, eu não foco mais nessa parte operacional de AppSec. Mas justamente o meu primeiro emprego no Canadá, né, quando eu me mudei para lá 5 anos atrás,
eu fui o primeiro AppSec, né, Analyst, AppSec Specialist de uma empresa de delivery de comida no Canadá, tipo iFood, só que no Canadá. Então, eles já tinham 300 desenvolvedores, mais de 300 desenvolvedores, e eu fui o primeiro cara de segurança de aplicações, né, em 2018. Não tinha ninguém, né? E de segurança só tinha um cara antes, que era mais de infra, e logo depois saiu, entendeu? Então, assim, putz, como é que eu vou... E eles queriam que eu, né, você vai ter que chegar e revisar o código de todo mundo que está com a produção, os caras já eram DevOps, fazia, né, modificações de todo dia, toda hora, né, Slack e tudo mais. Cara, não tem como, não tem condições. Mesmo que eu saiba todas as linguagens, conheça a base ali, que era em Java, por sinal, a parte mais beleza, tipo, não tem como, não escala isso. Você vira gargalo, né? Vou ficar preso ali revisando o código toda hora e não vou conseguir evoluir, né, o ambiente, porque não tinha nenhuma ferramenta de segurança, não tinha um SAST, não tinha um DAST, entendeu? Tinha um AF mal configurado lá e muito, muito errado ainda. Uhum. Então, assim, aí vai da questão... Nessa situação, por exemplo, numa startup, quando você é uma equipe, né? Uhum. Vai muito da estratégia. Do que você quer começar primeiro? Eu prefiro construir algo, levar tempo, um pouco mais de tempo para produzir resultado e construir algo que vá trazer no futuro mais benefícios. Então, automatizar mais, colocar algumas ferramentas ali para tirar o mato alto, né? Para justamente detectar esses problemas mais simples, que uma ferramenta é feita para isso, né? E depois focar na parte mais difícil, né? Falhas lógicas, falhas de autorização, que talvez precise mesmo de um pentest, de uma análise mais manual, beleza, deixa isso para o futuro. Mas se você não tem nada, cara, não adianta querer pegar tudo, entendeu? Então, ferramentas, eu investiria mais na automação, incluir ferramentas no pipeline, né? E aí, claro, reduzir falso positivo, né? Eu sou bem cri-cri em relação a isso, em relação a pegar resultado de ferramenta e passar para o desenvolvedor. Vai gerar atrito, né? Esse que você fala, o cara vai falar que é falso positivo, e se for, né? Se for falso positivo, o desenvolvedor vai perder a confiança na ferramenta, né? Então, assim, tem que passar por um crivo do analista de segurança, nem que seja um estagiário ali, alguma coisa, né? Um júnior, para fazer uma validação mínima. O que foi que a ferramenta testou, né? E o que está refletido no repositório, na aplicação. É isso mesmo? É realmente crítico isso, né? Às vezes não é nem que é um falso positivo. Às vezes é que a ferramenta está dizendo, isso aqui é um crítico, mas não é, né? Então, eu sempre recomendo fazer essa avaliação. E aí a gente entra numa questão de por onde começar, né? Por onde é que eu começo? Se eu não tenho nada no meu pipeline, estou chegando na empresa agora, ou né, a empresa está querendo montar um programa de segurança de AppSec, por onde eu começo? A minha abordagem hoje, e que eu implementei na empresa anterior, é de começar pelo SCA, pela análise né, o Software Composition Analysis, né, análise de composição de software ali. Por quê? Porque o SCA, ele vai olhar o quê? Ele vai olhar as bibliotecas, ele vai olhar as dependências que você tem no seu software, nas suas aplicações, e vai apontar problemas nelas, né? Vai apontar se elas estão desatualizadas, se elas têm vulnerabilidades publicamente conhecidas, problema de licença, essas coisas mais. E o que isso faz, né? Esses problemas não foram os seus desenvolvedores que criaram, entendeu? Não foi o seu desenvolvedor ali. Então, você não vai estar apontando o dedo, você não vai estar dizendo, você não sabe programar. Você vai dizendo assim, a gente está utilizando uma biblioteca aqui que está vulnerável. Será que a gente consegue atualizar? Muitas vezes a correção para esses problemas é atualizar a versão da biblioteca se tiver um patch, né? Beleza. O cara, beleza, eu consigo atualizar aqui, consigo testar, validar, vai ter que ter aquela questão do teste regressivo para ver se a aplicação continua funcionando, mas você não está apontando o dedo, você não está dizendo o seu filho é feio, né? O seu código tá errado. Então, eu gosto sempre de começar com essa abordagem de análise de composição de software. E daí seguir para o SAST, para o DAST no futuro, entendeu? Boa, inclusive pegando essa linha que você entrou, eu sempre falo para a galera, você não escolhe
SAST ou SCA ou DAST, é meio que são camadas de segurança e testes diferentes. Eles vão se compor ali no seu ciclo de desenvolvimento seguro, né? Você vai colocar isso para decidir qual é melhor para ir primeiro. Mas eu sempre falei também no sentido do SCA ir primeiro por um motivo muito simples, né? O Marcos tem essa informação mais fresca, mas é basicamente, tem uma pesquisa que mostra que 70% até 80% de um software hoje em dia, ele é composto por bibliotecas de terceiros. Isso. Né? Então, 30%, 20% do código é o que você faz. Então, você quer olhar do ponto de vista de segurança? Olha os terceiros primeiro, depois você olha o seu, né? Isso, tem várias pesquisas nessa linha aí. Saiu no pessoal da OASP, o pessoal do Dependency Check também já publicou isso. E o problema é o seguinte, esse de 10% a 30% é código seu, isso depende da linguagem. Por exemplo, eu já vi pesquisa no curso da SANS que eu fiz, um instrutor falou assim, quando chega a ser uma linguagem, por exemplo, JavaScript, cara, esse número customizado cai para 5%. Pode crer. Entendeu? Porque JavaScript é cheio de framework, cheio de biblioteca. Então cai para menos ainda. Então, ou seja, 95% do seu código é de biblioteca, de terceiro. Entendeu? Então isso varia por linguagem também. Né? Então tem que analisar isso. Qual é a linguagem que você está utilizando? Boa, inclusive tá rolando um evento aqui na Polônia hoje não, né? Que dia que a gente tá gravando, mas o dia que vai no ar o episódio. Mas tá rolando um evento aqui na Polônia, dia 22 e 23 de maio, que chama Code Europe, e eu pude participar, a empresa tá patrocinando e tal. Uma das palestras é o cara da Microsoft, se não me engano, e ele tava falando exatamente sobre supply chain attacks. E aí, né, ele usou um número lá para destacar assim, ele falou, cara, tem uma pesquisa, tem os dados lá que eu posso trazer num outro episódio, 76% dos desenvolvedores que usam open source ou bibliotecas de terceiros, depois que ele adicionou a biblioteca, ele nunca mais olha. Ou seja, ele não tá fazendo o gerenciamento daquele pacote, atualizando, a menos que dê um bug, ele precisa atualizar o pacote, não, mas ele jogou lá, acabou. Tá ou seja, funcionando, não mexe. Né? Exato, vai ter vulnerabilidade, vai ter um monte de coisa em cima daquilo que, cara, vai pra produção, vai ficar lá e você acaba herdando isso naturalmente, né? Esse é o grande isso. Dois relatórios bem interessantes aí, só deixando referências, aí depois eu mando os links, mas dois relatórios bem interessantes que eu gosto de citar aqui. Um é o da Snyk, que eles fazem o Open Source Security lá, ele faz um relatório, acho que tem um de 2019, se não me engano tem um de 2022, o mais novo, o do Snyk, e tem o da Synopsys também, né, que é quem é a dona do Black Duck agora, se eu não me engano, e eles também publicaram um relatório também falando sobre isso. Tipo, por exemplo, tem uma parte do relatório que diz o seguinte, quando eu adiciono uma biblioteca no meu código, vem umas 30 a mais, vem umas 50 a mais, entendeu? Porque vem as dependências das dependências, entendeu? Então, eu já vi casos assim, de você estar importando 30 bibliotecas no seu código diretas, né, as dependências diretas, e no final o seu código tem 500 dependências, entendeu? Então, cara, é complicado. Como é que você gerencia isso, entendeu? Tem esse problema, e tem um que o Rodrigo sempre tá gravando aqui com a gente também, ele conta, ele trabalhava numa empresa de e-commerce, que a gente trabalhou junto também, inclusive, não dá pra falar mal, mas dá uma olhada no LinkedIn lá, que vocês já vão deduzir quem é. Eles usavam um framework lá, que era isso, o site demorava, sei lá, 10, 15 segundos pra carregar home, por causa de load de JavaScript, aí um dia ele sabe, peraí, mano, que porra é essa? Tá errado, não pode ser assim. E eu lembro que o resultado final foi, ele falou, cara, os caras carregavam um framework, um JavaScript da vida, fazia o load dele inteiro para usar uma linha, uma função que não era nada, assim, era mais fácil implementar aquela função na mão do que ter pegado a biblioteca inteira, tal. Então, acho que tem esse trabalho que você falou de SCA, né, de fazer o gerenciamento das minhas bibliotecas, tal. Mas tem também, aí talvez a gente entre agora num pedacinho de design e arquitetura, né? Tem também um dedinho ali de alguém olhar para esse projeto lá atrás, quando ele está sendo construído, e falar, cara, precisa mesmo trazer essa biblioteca? Vamos fazer esse método na mão? E aí é o outro tema, né? As discussões de segurança em arquitetura, não sei se você está vendo isso nas suas pesquisas ou trabalhou isso na época operacional. Discussões sobre segurança em arquitetura, né? Que a gente fala para discutir o quanto antes, tal. Inclusive eu tenho mudado a minha abordagem, né? Eu tenho falado assim, vocês não precisam fazer shift left mais. Se você começar no left, você não precisa mudar para o left, né? Você já começa direito. Então essa discussão em arquitetura, Magno, você tem visto isso com bons olhos? Tem visto isso acontecer? O que você tem para trazer para a gente, assim,
discutam segurança lá atrás, quando você está pensando num projeto, porque depois, às vezes, coisas desse tipo vai dar mais trabalho para você mudar. Vamos lá. Beleza. Eu também sou a favor do start left, né? Isso aí de começar a discutir segurança no começo. Só que, infelizmente, a realidade que eu vi no Brasil e vejo no Canadá, Estados Unidos ali, não é muito diferente, né? Para colocar no começo é muito difícil. Eu não vejo empresa onde o foco não é segurança de aplicações, né, fazer essa abordagem, né? Nem fazer o shift left direito, nem fazer o start left, né? Sei lá. Então, assim, isso não acontece, cara. Por quê? Primeiro, porque segurança no começo de uma empresa não é prioridade, né? Numa startup ali, a startup quer se sustentar, quer gerar lucro para poder, né, se sustentar. Às vezes a startup tem dinheiro para manter a galera 1 ano, 2 anos no máximo, né? Então ela tem que se sustentar. Então, se ela começa a incluir segurança, vai ter um delay, vai ter um atraso, né? E ela não vai conseguir, vai perder para os concorrentes, essas coisas. Eu entendo isso, e isso é importante a gente entender essa parte do negócio também, né? Então, assim, eu vejo que as pesquisas falam que, não, fazer modelagem de ameaças, fazer coisa no começo, ali, discutir, né? Realmente preciso trazer essa biblioteca para cá, mas olha só, quanto tempo que eu vou levar nessa análise, né? Vamos supor, a gente está falando aqui, né, de dependências diretas, vamos chutar aqui, 30 dependências diretas. Eu vou ter que olhar, ou o desenvolvedor vai ter que olhar cada dependência, eu vou ter que ver, por exemplo, qual é a parte do código da dependência que eu vou utilizar na minha aplicação, né? E saber se vai valer a pena eu utilizar a biblioteca ou implementar na mão, beleza. Olha o tempo que eu vou levar para essas 30 bibliotecas, né? Sem falar das dependências indiretas ainda. E aí, mais o seguinte, mas aí se no futuro eu quiser implementar uma outra funcionalidade, né? Vamos supor que eu fiz na mão a minha biblioteca, não chamei a biblioteca pronta, fiz customizado aqui. Mas aí eu preciso de uma outra funcionalidade que tinha naquela biblioteca. Aí eu vou ter que fazer na mão de novo, né? E não vou poder chamar ela agora, porque eu já não chamei no começo. O trabalho que isso vai dar, né? E aí, eu acho que a questão aqui é mais de eficiência, tipo, realmente, eu tô trazendo uma bagagem muito grande para usar uma linha, mas se no futuro eu precisar usar uma outra linha, eu já tenho ela aqui, né? A falta de avaliar realmente o impacto dessa bagagem que pode ter no futuro para o meu código é que eles olham o momento, eles olham o presente. Isso está resolvendo o meu problema, eu não estou reinventando a roda, acabou o assunto ali, já morreu, já fechou. Eu já tive algumas discussões acaloradas, eu diria, dentro de empresa, quando a galera sempre queria evitar alguma coisa de segurança, porque o negócio sempre fala primeiro. E aí o que você falou agora, hoje eu entendo mais. Cara, a empresa precisa se pagar, precisa vender, precisa operar. Segurança depois a gente vê, né? Ou normalmente, como a gente fala no Brasil, né, acaba virando reativo, né? Deu merda, agora eu vou começar a me preocupar um pouco mais. Até então tava indo tudo bem. E aí as discussões que eu já me envolvi foi tipo assim, o cara falou, cara, precisa subir hoje. Se não subir hoje, não vai faturar, não vai vender, coisas do tipo. E a minha resposta foi bate pronto assim, se a gente for invadido por essa vulnerabilidade e tomar um ransomware, a gente também não vai vender, também não vai faturar. E o pior, a gente não sabe quando resolve. Né? No caso da feature, a gente sabe que um dia, 2, atrasou, a gente resolve. Mas se a gente tomar uma pancada na cabeça, não. E aí, lógico, tem toda uma análise de risco, probabilidade, qual a chance disso acontecer, tal. E aí onde eu acho que é a chavezinha, né? Qual é a receita de eu como segurança falar, cara, não vamos subir, nós vamos parar aqui, vamos resolver. Seja uma discussão de arquitetura, seja uma biblioteca ou não. Ou, não, sobe e amanhã a gente discute. Tem uma chave mágica, tem uma receita. Eu não consigo responder hoje. A empresa que eu trabalho hoje tem um slogan que é Business First, Security Always. Mas você vê que o business é first, até na definição da parada, né? E aí, esse always, pra mim, eu entendo como automação. Esse always eu entendo como processos eficazes, porque você não vai ficar fazendo threat modeling de cada linha de código. Você vai fazer um sistema como um todo e aperfeiçoar.
Como é que você vê isso, Magnus? Você é aquele cara de segurança, mano, você não vai subir, você é o Capitão Nascimento, não vai subir ninguém até resolver. Ou, mano, sobe aí, tô com o risco mais ou menos mapeado e vamos ver depois, né? Como é que você enxerga isso? Boa, vamos lá. Eu já fui, né? Eu já trabalhei para instituições financeiras no Brasil, grandes empresas ali, onde o pessoal era bem assim, né? Era bem, né, rígido, estilo, né? Bem assim, tipo, o cara crachá, não corrigiu, não vai, podia ser nível baixo, não sei o que, não tem chance nenhuma de ser explorada, não tem que corrigir, não sobe, né? E já cheguei até a tirar do ar aplicações porque subiram assim. Eu já tive vários problemas em relação a isso. Mas hoje, né, enxergando melhor o negócio, principalmente de startups, de pequenas empresas aí, você vê, né, que o negócio fala mais alto, né? O que você tem que fazer é segurança não vai ser responsável caso algo aconteça. A gente tem que orientar, né? Avisar, né? A gente tem que avisar, vamos dar todas as informações necessárias, né? Mas a segurança não vai ser responsável, entendeu? Então, o que eu falo assim? Quer subir? Beleza, você tá ciente do problema, né? Então, se acontecer alguma coisa, vai ser o seu desenvolvedor que vai receber a ligação, né, à noite, final de semana, vão ser eles que vão resolver, né? Então, vai cair em cima da equipe responsável pela aplicação, né? Muitas vezes, nessas empresas maiores, mais tradicionais, a gente tinha aquela carta de risco, né? Quer subir? Não tem problema, pode Assina subir. aqui. Só assina aqui, né? Quantas pessoas assinavam? Nenhuma, né? Nenhuma, entendeu? O cara não quer colocar o dele na reta, entendeu? Nas startups, o pessoal já é mais flexível. A startup tem um apetite de risco maior, né? Porque precisa gerar, né, faturamento, precisa gerar lucro, né? Então, você vai dizer assim, ó, se eu não subir essa funcionalidade, eu vou estar perdendo milhões, né? Se a gente subir e for atacado, eu vou perder 500 mil. Acabou, não tem... É matemática simples, regra de conta de padaria. Vou perder milhões, o outro vou perder 500 mil. Publica, né? Leva a feature para a produção, né? Até porque o cálculo de quanto você vai ganhar ou deixar de ganhar é muitas vezes mais fácil de fazer do que a probabilidade de eu ser atacado, do que acontecer, do impacto. Essa nossa, pelo menos eu vejo na segurança, essa nossa medida de risco, essa nossa conta é muito falha, né? É muito fraca, não tem muito embasamento. E se for atacado? E se o ransomware pegar? E se... Cara, então a gente precisa gerar dinheiro para a empresa, Sim, né? sim. Vai ter que pagar o seu salário. O pessoal de segurança também tem que receber. Sim. Né? Se ele bloquear, ele vai estar afetando o salário dele, vai estar afetando o rendimento, o lucro, sei lá, né? Eu não tinha... Então, eu sou bem mais a favor de, cara, joga para produção, não bloqueia, não sou a favor de bloquear build, entendeu? Eu sou bem mais, já fui mais rígido, mas hoje em dia eu sou bem mais aberto a essas questões, né? Focar no negócio, deixar a coisa fluir, mas sempre orientar, sempre, né, notificar. DevSecOps. Muito boa essa, você falou, não sou a favor de quebrar build, eu já fui, hoje eu sou a favor, assim, mano, vamos fazer um scan, 200 vulnerabilidades, beleza, eu vou quebrar se tiver 201. A gente não vai piorar o que já tem, vamos deixar o jeito que tá pelo menos, e introduzindo a cultura do time, tal. Não sei, talvez ainda seja uma abordagem a trabalhar, mas hoje eu tô meio Capitão Nascimento, vai. Mas aí você tem que pensar o seguinte, essa 201 vulnerabilidade veio de onde? É um novo código ou é uma atualização da ferramenta de segurança que está detectando uma coisa antiga? Ótima pergunta. Então, eu costumo olhar o que é código novo. Porque senão, às vezes o cara atualiza a ferramenta, você começa a pegar 200 em tudo que já tava, né? Isso, né? Então as ferramentas estão sempre atualizando a base de vulnerabilidade dela, né? Então pode ser algo que não era vulnerabilidade hoje e é amanhã. Sim, né? Boa. Então isso também tem que se pensar, né? O meu receio de quebrar o build é o seguinte, cara, eu não gosto de trabalhar fora do horário de trabalho. Hoje em dia eu já
né? Beleza, quando você tá começando, você tá lá no gás. Vai que vai, cara, né? eu já tô há muito tempo nisso, entendeu? Então eu não gosto mais de trabalhar fora do horário, final de semana, à noite. Claro, quando tem necessidade, ou por causa de viagem, de trabalho, outras coisas, tudo bem, é outra situação. Mas se a pessoa trabalha, né, no Canadá, 9 às 5 ali, acabou, 9 às 5 acabou. A galera não faz hora extra, a não ser que seja pago, seja acordado, né? Então, eu não quero ser a pessoa que vão me ligar, né, final de semana, sexta-feira à noite, né, depois das 5 ali, porque alguém quebrou produção, entendeu? Então, e aí, por exemplo, tá querendo fazer um patch, tá querendo fazer um hot patch ali para consertar a produção, não consegue fazer porque tá quebrando o build, porque segurança tá barrando. E aí vão me ligar, né, no caso, eu segurança. Eu não quero isso. Boa. Inclusive, essa cultura, pegando um ganchinho aí, nessa cultura de hora extra, o Brasil, a gente, quando tava no Brasil, achava que lá fora tal, mas, cara, aqui fora caiu a caneta, né? Deu 5, 4 e meia, 5 horas, caiu a caneta, cara, esquece. Isso hoje, na empresa atual, né, isso eu sigo bem à risca também, mas assim, na empresa anterior, na primeira, como você é imigrante, tá chegando no país, os caras te exploram. Te suga sua alma, é verdade. Eu fiz muita hora extra e não recebia nada por isso, entendeu? O pessoal dizia, não, né, vai pro banco de horas, depois você tira uma folga, alguma coisa, mas não fica computado, não fica registrado, e aí? Né? Então tem que cuidar isso também. Quem vai pro exterior, quem vai morar em outro país, né, principalmente quando tá naquele meio termo, um visto temporário, a galera vai querer explorar. E aí você fica meio sem saber o que fazer. Você vai ter que desempenhar, você vai ter que entregar, porque senão, vamos supor, vence seu visto, os caras não vão querer expirar, não vão querer renovar, né? Você tem que aplicar para um visto permanente, os caras não vão querer te patrocinar. Então chega a situações assim que você fica numa sinuca de bico. Boa, né? boa. Bom mencionar isso, porque muita gente que escuta a gente aqui fala disso aí fora. Eu tenho um canal no Telegram que eu ajudo a galera a né, imigrar para o exterior, aplicar para vagas remotas, né? Então eu faço revisão de currículo, eu faço revisão de LinkedIn, eu faço até entrevista simulada para o pessoal, tudo gratuito, né? É uma coisa que eu faço para a comunidade mesmo, e a gente vê muito disso, né? O pessoal às vezes consegue emprego, consegue o trabalho lá, e eu passei por isso também, e é explorado, porque é imigrante, porque se fizesse reclamar, se não fizer hora extra sem receber, o cara vai mandar embora, entendeu? E aí você fica complicado também. Então, inclusive esse link, esse projeto, tudo no final do episódio a gente deixa aqui para o pessoal acessar. Boa, muito boa. Tranquilo. Cara, legal, estamos indo da metade pro final já, olhando pro tempo aqui, é muita coisa, né, a gente passa a vida falando, né. Eu queria tocar outros temas, a gente sair um pouquinho do técnico e entrar no, por exemplo, você imagina que o mercado, né, você acha que o mercado ele tem um déficit de segurança, de treinamento ou de educação, vamos chamar assim, de formação de segurança dos desenvolvedores, ou você acha, não é o papel deles, tá certo, tem que ter o cara de segurança? Como que você enxerga isso? Minha visão, não tem nada de segurança para quem estuda desenvolvimento. Tem um outro temazinho ali, um outro professor que fala uma coisa, eu acho que tinha que ter um pouco mais. Beleza. Como é que você enxerga? Bom, a gente já tá na metade do episódio aí, então eu já posso fazer merchan, né? Já? Então, eu sou instrutor ali da Go Hacking, né? Eu faço treinamento de desenvolvimento seguro e DevSecOps, né? O Secure Coding DevSecOps. E o seguinte, né? Primeira questão você conhece algum treinamento de segurança para desenvolvedor em português de qualidade? É difícil, né? É difícil você encontrar hoje em dia. Voltado para desenvolvimento, não é para pentest de AppSec, não é o ASP Top 10, tá? Não é para cumprir tabela de PCI, né? É para desenvolvimento. Vamos analisar um código, por que esse código está vulnerável? Vamos analisar um código e vamos dizer, isso aqui tem um cross-site scripting. O que resolve isso? Por que essa metodologia, né, sei lá, validação de entrada, codificação de saída, por que isso mitiga o cross-site scripting? Né? Eu não quero ensinar o desenvolvedor a fazer pentest. Eu não quero ensinar o desenvolvedor a explorar o top 10. Né? Tanto é que eu falo primeiro dos controles proativos, né? Os proactive controls ali da OWASP também. Sou muito mais a favor deles do que falar do top 10 para desenvolvimento. Então, assim,
eu desconheço hoje um outro treinamento, né, em português, né, que fale sobre isso. Né? Não conheço. Se tiver, me avise. Né? E né, online, que a gente possa fazer ao vivo, essas coisas, né? Não seja gravado. E aí, outra questão. Eu fui desenvolvedor. Na faculdade, eu não aprendi segurança. Segurança na faculdade era saber o que era um vírus, o que era um DDoS, um firewall, né? E era isso. E eu fiz faculdade de desenvolvimento, tá? Então, eu fiz faculdade de programação web, era tecnologia em sistemas para internet no Instituto Federal da Paraíba. Então, não aprendi nada de desenvolvimento seguro, não. Os projetos que a gente tinha que entregar na faculdade era o quê? O professor ia ver se o programa funcionava. Ele não fazia validação de entrada. Ele não fazia, se o cara pediu aqui, coloque seu nome. Aí o cara colocava um número. Não, o professor não fazia isso, entendeu? Então, não tinha essa mentalidade, né? Então, tem dois problemas, né? Realmente, a gente tem um déficit de capacitação nessa área de desenvolvimento seguro, né? Mas, hoje em dia, claro, já melhorou bastante, mas nas faculdades eu ainda não vejo faculdade falando de desenvolvimento seguro, principalmente faculdade de desenvolvimento, né? Se tiver alguém aí, se alguém souber, me manda o link, não tem problema, né? E quando o cara vai começar a trabalhar, não tem treinamento. Primeiro, as empresas não querem pagar, né? É difícil empresa isso, não é só o Brasil, tá? É no mundo todo e principalmente na situação atual que a gente está, nessa crise econômica, é mais difícil, é uma das primeiras coisas a serem cortadas, treinamento, viagem, essas coisas para evento, então vão cortar. E não tem, pra gente brasileiro, em português, não tem treinamento de qualidade, entendeu? São poucos os que existem hoje em dia que falam realmente disso, fala de desenvolvimento seguro, né? No meu treinamento lá eu trago a GitHub Actions, a gente vai programar em GitHub Actions, vai criar uma automação, um pipeline, integrar as ferramentas ali, né? Não tem hoje, eu desconheço hoje, entendeu? Eu tenho que criar os meus treinamentos baseado na minha experiência, baseado no que eu já vi, né, no mercado e treinamentos fora, né? Então não tem referência brasileira. Então é isso, eu acho que isso falta mesmo. Assim, aí a gente tem que entender que é o seguinte, não é culpa do desenvolvedor. Eu não acho que isso é culpa do desenvolvedor. O desenvolvedor, ele é programado, né? Literalmente programado para entregar feature, entregar funcionalidade. Tá aqui a funcionalidade, tá aqui o ticket do Gira, tá aqui a sua estimativa, me dá a estimativa, às vezes, quando ele tem a oportunidade de definir a estimativa, né, ele define, quando não, tá aqui, ó, tem que fazer nesse tempo, e tem que entregar, né, é isso. Eles viraram, né, máquinas ali, né, na fábrica de feature. Exato. Né? Então, assim, aí você vai querer colocar segurança, você vai querer colocar algo que ele desconhece, realmente. Vai ter atrito, vai ter resistência, né? Vai ter, eu não sei fazer isso, você vai me ensinar? Não vou ensinar, aprende aí. Você vira aí, Então, fica difícil. Boa, cara, muito bom esse tópico de treinamento, inclusive, exatamente por esse tema, eu sempre tento trazer esse tema aqui, porque é muito fácil a gente falar, os caras não corrigem vulnerabilidade, não faz, tá, mas estamos treinando, estamos ensinando, né? Então, acho que tem esse lado das empresas de fazerem. Sim. Por isso que eu comecei o podcast, de trazer, né, experiência para os caras. Eu criei um treinamento de SAST, para explicar o que é SAST para a galera, como é que você testa o seu código, e criei um de formação de AppSec. Né, fala ali de toda a parte de AppSec, desde threat model, a análise de logs, por exemplo, de aplicação, para formar o cara ali num AppSec engineer, vamos chamar assim. Mas não tem escova bit em código, por exemplo, como é que corrige vulnerabilidade, porque não é pro dev, né? É uma formação separada. Entendi. Mas exatamente pro desenvolvedor, eu acho que é um negócio... eu não diria nem escasso, cara. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Português, né? Falando de Brasil, não tem. Sim, português. Falando em português, eu quero dizer o seguinte. O que corrige SQL Injection? Beleza. Prepared Statements Combined Variables. Beleza. Você sabe decorar o top 10. Né? Mas por que isso previne SQL Injection? Qual é o motivo? O que faz isso prevenir? Isso eu mostro no meu treinamento. Eu mostro, olha, a gente vai ter agora... Primeiro você gera uma query, né, de uma vez só, já inclui os parâmetros. Agora você gera a query em 2 etapas. Você consegue diferenciar o que é comando, né, o que é comando SQL e o que é parâmetro. Isso previne o SQL Injection. Isso faz o interpretador saber, isso aqui é comando, beleza. Isso aqui é parâmetro. Se vier comando SQL aqui, eu vou ignorar, entendeu?
Então, essa explicação, às vezes, claro, com mais detalhes, mostrando exemplos ali, e falta, não tem isso, a pessoa não entende. Então, por isso que eu foco nos controles proativos, por quê? Porque eu não quero ensinar desenvolvedor a explorar cross-site script, eu não quero ensinar desenvolvedor a explorar SQL injection, né? Eu quero fazer com que ele tenha a mentalidade de evitar que isso aconteça, ou seja, não vai ter SQL injection no meu código se eu fizer dessa forma. Inclusive, é o que eu tenho falado nos treinamentos afora também, em workshops, que é legal SAST, DAST, toda a parte de verificação, legal, tem que estar lá, né? São testes, mas melhor do que ficar achando os problemas lá é parar de criá-los. E a gente só vai parar de criar vulnerabilidade, o desenvolvedor, quando ele entender o que é um SQL injection. Por que ele acontece? Né, que você falou, você tá vindo aqui o parâmetro, eu não tô tratando, jogo para minha query. Não, calma aí, então eu vou começar a tratar, validar, etc, etc. Então esse mindset, né, de parar de criar os problemas, vai levar um tempo assim muito grande. Por isso que ferramenta de segurança vende pra caralho. Porque a galera constrói muito rápido, agora eu preciso ficar analisando, vendo se tem problema. E aí vira a máquina da máquina, né? Porque o cara que já é uma máquina, você usou uma palavra legal, né? O cara já é uma máquina de feature, aí ele vira uma máquina de corrigir bug, agora ele é uma máquina de corrigir vulnerabilidade, que vai gerando um backlog absurdo e vira uma bola de neve, que o ideal é que você pare de criar esses problemas, né, cara? Simples assim. Então, o ideal das ferramentas é justamente isso. Quando você implementar as ferramentas, é você parar o sangramento, né? Eu falo em inglês, stop the bleeding, né? Ou seja, você parar o sangramento ali de gerar novas falhas para entender, beleza, a gente tá aqui, essa é a situação atual da gente. Tamo na merda, beleza. Mas não vamos tentar diminuir o problema e não aumentar, né? Como é que a gente trabalha isso? Beleza, você vai fazer um treinamento, é fato isso até desde o SDL da Microsoft lá, né? Fala, treinamento para desenvolvimento, para desenvolvedores. Isso é primeiro básico. Item, né, inclusive. Então eu confio muito nisso daí, é importante, porque justamente a gente acabou de falar aqui que não tem. Daí você fez o treinamento, mas como é que você vai medir que o seu treinamento foi efetivo, né? A empresa investiu lá 100 mil, 200 mil no treinamento, num programa de AppSec geral, ferramenta e tudo, mas como é que está sendo efetivo? Você vai ter que medir. Eu treinei o desenvolvedor, vamos pegar um tópico bem específico. Treinei o desenvolvedor em SQL Injection. Então, teoricamente, essa equipe que eu treinei, né, se entendeu o assunto, se entendeu o problema, não é para gerar mais falha de SQL Injection, entendeu? A não ser que entrou um novo desenvolvedor e tal, alguma coisa assim. Claro, vai acontecer um erro, alguma coisa, é humano, né? Vai acontecer esses problemas, mas não é algo que é para dobrar o número, né? Então eu vou medir. Tá diminuindo minhas falhas de SQL Injection? Beleza, tá diminuindo. Então você pode assumir, tá sendo efetivo, né? Tô conseguindo reduzir esse problema. Inclusive, eu tô escrevendo um livro, e lá no livro tem um tópico que são KPIs. E um dos tópicos é justamente isso. Que coisas eu tenho que medir no meu programa de AppSec para saber o que tá acontecendo? Você deu um exemplo muito bom, cara. Hoje eu tenho, sei lá, pegar um histórico de commits, de scans, eu tenho, sei lá, X SQL Injections. Fiz aqui um treinamento, agora, né, faço uma análise depois de um período, quantos SQL Injections eu tenho? Eu tenho que ter X menos alguma coisa. Que aí você consegue até medir o ROI, né, como foi os tópicos do Twitter esses dias, né, enfim, para você ter esse tipo de medição, mas sem essa própria análise de fato, você fica à deriva, né, eu tinha X, agora eu tenho tanto, então até essas medições em AppSec é legal a galera começar a se preocupar, né, para ver se está funcionando. São duas coisas que a galera odeia, eu acho que em segurança, né? A primeira é relatório e a segunda é medir as coisas, né? Porque às vezes você vai medir, pode refletir mal para você, ou seja, seu trabalho não tá sendo efetivo, não tá funcionando, né? Mas aí você tem que ter a noção de trabalhar numa empresa que tem essa cultura do blameless, que a gente chama, né? Sim. De não culpar a pessoa e entender o que tá dando errado. Tem que melhorar, tem que mudar alguma coisa, vamos ajustar, né? A gente ter capacidade de... o teste early, teste often, né? Ou seja, teste cedo, teste sempre. E se você falhar, você corrigir rápido essas falhas. Tá dando errado, não tá funcionando, vamos ajustar, né? Então essa possibilidade, principalmente no começo de um programa de AppSec, de explorar algumas coisas, é normal, né? Tem que ter essa abertura, né? A SQL Injection, a primeira publicação, né? Primeiro artigo público do SQL Injection é de 1998, né?
A gente hoje tem, né, 25 anos depois, a gente hoje ainda tem aplicações web vulneráveis a SQL Injection e até mesmo, às vezes, até aquele ou um igual a um, um payload mais simples. E não à toa, bom, a WASP mergeou, né? Agora é Injection, uma categoria geral para vários injections, né? Mas ainda tá no top 3 desde sempre. Sim. Tá lá, né? Acontece. Não tem jeito, colocou o cross-site scripting lá, mas continua, né? O que tem diminuído, né? E a explicação do WASP é interessante, né? O que tem diminuído a SQL Injection, né? Por que caiu da primeira para a terceira posição? É porque o desenvolvedor tá mais cuidadoso com segurança? É porque as ferramentas de segurança melhoraram? Não é nada disso. É porque os frameworks, né, as linguagens novas também de segurança já vem com proteção SQL Injection por padrão. É transparente para o desenvolvedor. O desenvolvedor não tem que lembrar agora de fazer um prepared statement com bind variable. Ele chama lá uma função e já faz para ele. Né? Ele usa um framework, por exemplo, no Java, tem um que eu lembro que a gente utilizava na empresa anterior, que é o JOOQ, J-O-Q, né? Também já faz. Ou seja, né, teoricamente, a gente não é para ter SQL Injection no código se você usar o framework JOOQ. Né? Boa, inclusive isso ajuda bastante. Eu costumava dizer que aplicações .NET, para você ter cross-site script, você precisava forçar, você precisava desativar lá o webconfig da vida lá. Falar, cara, você deixou uma aplicação que era segura, vulnerável, você piorou o negócio, né? Isso. Mas enfim, Magno, a gente está estourando o tempo aqui já. Agradecer absurdamente, conteúdo pra caramba que dá pra gente falar. De novo, já tá convidado pro episódio 2, 3, 4, a gente falar do que você quiser. Deixa aí os seus comentários, links, projetos. Na hora que eu posto o conteúdo, o pessoal vai poder ter acesso lá no nosso canal do YouTube, tem lá os links. Mas se você quiser comentar aqui agora e divulgar, fique à vontade. Tranquilo. Falar aqui o seguinte, eu comecei até a escrever um livro sobre DevSecOps, mas acabei não tendo tempo para finalizar, né? A gente pode conversar aí sobre o seu livro, aí, se serve alguma coisa, o material eu tenho todo ele ainda, só não está público, por causa de prazo mesmo, a editora, né, como uma editora, fica no pé em cima, né? Então, você é mais independente, fica mais tranquilo. Mas acabei não conseguindo tocar muito esse projeto, mas eu acho que é interessante ter um material de qualidade. Às vezes os livros que eu vejo de DevSecOps muitas vezes são muito superficiais ou não são para pessoas técnicas, né? Então eu acho que isso é interessante. Aí tem aquele projeto que eu falei da mentoria ali do pessoal que vai aplicar, não necessariamente para o exterior, mas que quer dar um up no resumê, né, no currículo, no LinkedIn e tal, pode entrar em contato. Vou deixar o link do Telegram aí, que é um grupo do Telegram que a gente compartilha vagas, notícias ali de, né, mais coisa do Canadá, mas sempre tem uma coisa ou outra da Europa, Estados Unidos também. E é isso, só, assim, tô sempre à disposição, né, já tive muito mais tempo para participar de comunidades, fui chapter lead da WASP lá por 5 anos no Brasil, organizei eventos no Brasil. Hoje em dia estou mais contribuindo através desses eventos, de palestras e tudo mais, mas estou sempre à disposição, sempre disponível aí para quem precisar, quem quiser entrar em contato, principalmente pelo LinkedIn hoje em dia, é o meio mais fácil de entrar em contato aí comigo, primeira conversa ali. E é isso, quem tiver interesse no meu curso da Go Hacking lá de desenvolvimento seguro, AppSec, Secure Coding DevSecOps, né? A gente deve estar lançando uma turma no segundo semestre aí de 2023 e também estou para lançar um curso que eu vou fazer esse treinamento em Las Vegas, vou oferecer ele 2 dias lá, mas a gente quer lançar uma versão estendida dele e em português, né, um curso sobre containers e Kubernetes em segurança, né, nesses tópicos, em português pela Go Hacking também no segundo semestre, né? Por que eu faço as coisas no segundo semestre? Porque o nosso verão canadense é junho, julho e agosto, né? E a gente só tem esses 3 meses ali para aproveitar o sol. Então, assim, junho, julho e agosto eu costumo, né, sair mais com a família, passear, fazer viagem ali, né, dentro do Canadá para aproveitar, porque depois acabou, depois é neve, frio, gelo e aí não tem mais nada. Então eu sempre deixo para o final do ano ali, que já vai estar muito frio mesmo, para fazer esses treinamentos, só para explicar para o pessoal, mas é isso aí.
Obrigado pelo convite, pela oportunidade e tamo aí. Boa, Magno, de novo agradecer. Pessoal, todos esses links aí que o Magno falou vai me mandar no offline, vai estar lá no nosso canal. Aliás, está ouvindo o episódio, já está lá no nosso canal. Enfim, tem o nosso canal do Discord lá do DevSecOps Podcast. Os convidados também que participam são convidados a estar lá. Então você pode trocar ideia com a galera lá, não é obrigatório, mas eles podem estar lá também. Tem o nosso canal do YouTube, as plataformas digitais, Spotify, Deezer, onde você quiser escutar, você escuta. E tem o OnlyFans também. Não, brincadeira, o OnlyFans ainda não ainda não lançamos, não. Mas quem sabe, nunca se sabe, né, cara? Dando dinheiro, enfim. Vamos aumentar o ROI, né? Tem que aumentar o ROI. Aumentar o ROI, boa. Pessoal, ficamos por aqui. Magno, obrigado mais uma vez. A gente se vê na semana que vem, pessoal. Valeu. Valeu. Termina.